Primeira novidade, já bem, artigo 55, nós já vimos, caput do artigo 55 me traz o conceito de conexão e o parágrafo 1º me traz o efeito da conexão. Ele diz o seguinte: os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. E aqui está a novidade. A novidade que, do ponto de vista prático, não é nada novo. Por quê? Porque a jurisprudência já entendia que, mesmo que houvesse conexão, se uma das ações já foi sentenciada, não cabe a reunião dos processos. Professor, não cabe a reunião do processo? Porque o objetivo da conexão, meus caros, é evitar decisões conflitantes. Se na primeira ação a sentença já foi prolatada, não tem mais razão para reunir os processos. Então, assumindo, ou melhor, ratificando, confirmando, tipificando um entendimento jurisprudencial já bastante pacífico, o legislador nos traz: os processos e ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. O STJ já até havia sumulado a matéria, né? Súmula 235 do STJ, confira comigo. A conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado. Olha que texto interessante. A conexão não determina reunião. Veja que existe conexão. Porque conexão é o fenômeno processual em que eu tenho duas ou mais ações com identidade de causa de pedir ou pedido. Conexão existe. O que não vai acontecer é o efeito dela. A reunião dos processos. A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Então, o que o CPC novo trouxe, na verdade, não foi uma novidade. O que ele trouxe foi uma ratificação, uma confirmação do entendimento jurisprudencial já bastante pacífico. Ok? Atenção, porque, em razão desse texto novo, isso tem sido cobrado em alguns concursos públicos. Ok? Não cabe, não há que se falar em reunião de processos de ações conexas se uma dessas ações já foi julgada, se uma dessas ações já foi sentenciada. Outra novidade, encontramos lá no parágrafo 2º, também novidade entre aspas, novidade no texto legal, porque já havia posicionamento pacífico na jurisprudência sobre isso. Vamos ver, parágrafo 2º do artigo 55. Aplica-se o disposto do caput. Verdade que eu acho brilhante um posicionamento. Me permita fazer um adendo. Enquanto a gente vai relaxando, refletindo. Eu acho brilhante aqui o posicionamento do Daniel Assunção. Ele diz que tem um erro técnico. Isso. Ele falou que tem um erro técnico aqui. Porque o legislador está falando, aplica-se o disposto do caput. O caput, ele me traz o conceito de conexão. Na verdade, aplica-se o disposto no parágrafo 1º, que está trabalhando o efeito, né? A reunião. Então ele faz essa reflexão de que esse texto estaria tecnicamente inadequado. Porque conexão é um fenômeno. Pronto. O caput está me dando o conceito, né? É o parágrafo 1º que está me trazendo o efeito. Então, na visão do grande doutrinador Daniel Amorim Assunção, ele vai dizer o quê? Na verdade, aplica-se o disposto no parágrafo 1º. Mas isso aqui é preciosismo. Deu uma relaxada? Vamos ver o que o legislador está dizendo. Aplica-se o disposto no caput, ou no parágrafo 1º, como queira, a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. O que esse inciso 1º está dizendo? Que é possível a conexão e, consequentemente, a reunião
de um processo de execução com um processo de conhecimento, se mesmo for o ato jurídico, e por consequência, se mesmo for a causa de pedir ou o pedido. É possível a reunião de processos conexos, mesmo na hipótese de um deles tratar-se de uma execução de título extrajudicial e o outro de uma ação de conhecimento possível. E o inciso segundo, mais clara ainda, vai afirmar o quê? É possível a reunião dos processos conexos em se tratando de execuções fundadas no mesmo título executivo. Eu tenho duas ações de execução de título, o mesmo título, portanto é a mesma causa de pedir. São ações conexas, embora execuções, são ações conexas, então é possível reunir. Por que a gente chama atenção para esses dois detalhes? Porque comumente a gente vê conexão e, consequentemente, reunião de ações de conhecimento. Inclusive os exemplos que nós citamos aqui. Os dois, ações de conhecimento. Com a mesma causa de pedir ou com o mesmo pedido. Só que notem, é possível, isso a jurisprudência já reconhecia, o novo CPC pacificou, é possível a reunião de ações conexas, sendo uma delas ação de execução de título extrajudicial e a outra ação de conhecimento. E é possível também a reunião de ações de execução conexas porque o título fundante é o mesmo. Ok? E o parágrafo 3º, para fechar aqui e passarmos ao estudo da continência, nos traz uma outra regra interessante, uma regra nova, pacificando também entendimento jurisprudencial e que a gente precisa ter o devido cuidado. Olha lá, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decidido separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, porque a finalidade da conexão é a harmonização das decisões, né? Caso decididas separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Esse parágrafo, meus caros, nos revela dois pontos aqui interessantes. Esse parágrafo nos confere duas conclusões importantes. Primeira conclusão, que eu já fiz menção a ela anteriormente. A reunião dos processos, ela é cabível, ela é justificável quando houver a possibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Então, primeira conclusão que extraímos aqui desse parágrafo 3º é que, havendo conexão, se inexistir risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, não há razão para reunir os processos. Por isso que a doutrina tem dito que conexão é o fenômeno. E o efeito da conexão, que é a reunião dos processos, esse efeito é faculdade do juiz. O juiz é que vai analisar, no caso concreto, se realmente a reunião dos processos é viável. Porque existe o risco de prolação de decisões conflitantes, porque realmente vai contribuir para a economia processual ou não. E se ele constatar que a justificativa da reunião não vai acontecer, não tem por que reunir os processos. Se ele constatar que não há risco de decisões contraditórias, se constatar que a reunião não contribuirá para a economia processual, porque às vezes cada uma dessas partes mora em um lugar diferente, às vezes em estados diferentes, então a reunião não é saudável para a economia processual. Então, juiz,
Não reúne. Não reúne. Essa conclusão dá para enxergar perfeitamente aqui. Ele diz: serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes. Se não tem esse risco, para que reunir? Segunda conclusão, e essa aqui muito importante. Por vezes, meus caros, não há identidade, nem de causa de pedir e nem de pedido. Portanto, não há conexão. Não tem identidade de pedido. E também não tem identidade de causa de pedir. Logo, não tem conexão. Mas existe risco de decisões conflitantes. E aí a novidade do parágrafo 3º é que é possível a reunião de ações que não são conexas quando existir esse risco de decisões conflitantes. Quando não há conexão. O que existe é semelhança. O que a doutrina vai dizer é que entre essas ações existe uma situação análoga. Ou seja, não há conexão de causa de pedir ou pedido, mas as circunstâncias são semelhantes. E se eu julgar separadamente, eu corro o risco de decisões conflitantes. O novo CPC diz que, mesmo não havendo conexão, se existir esse risco, é possível a reunião das ações. É possível a reunião dos processos. Vamos ler novamente agora, sabendo dessas duas conclusões? Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou mesmo contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão. Isso tem caído muito em prova de concurso público. Tá? Tem chovido questões no sentido de não é possível a reunião de processos quando não há conexão, mesmo que haja risco. É possível. É possível. E tem muito aluno marcando a alternativa como errada quando diz que é possível a reunião de processos, possível a reunião de ações quando existir risco de decisões conflitantes, mesmo sem conexão. O sujeito pensa, mas se não tem conexão, então não há que se falar em reunião. E aí erra. E aí erra. Cuidado. Parágrafo 3º do artigo 55 tem sido muito cobrado em concursos públicos. Beleza? Fechou conexão. Agora, continência. Muito mais rápido. Continência. Por quê? Qual é o conceito de continência? Continência é um fenômeno processual que ocorre quando duas ou mais ações possuem identidade quanto às partes e a causa de pedir. Observe que a ligação aqui alterou. Mudou. Para que ocorra continência, é necessário identidade de partes e causa de pedir. Dois elementos, portanto, idênticos. Aí sim eu tenho continência. Na conexão basta pedido ou causa de pedir. Pedido ou causa de pedir. Na continência não. Mesmas partes e mesma causa de pedir. Ah, professor, e o pedido? Como é que fica? O pedido de uma das ações é mais amplo do que o pedido da outra. E, portanto, abrange essa outra ação. É quase uma litispendência. Quase uma litispendência. Porque eu tenho mesmas partes, mesma causa de pedir. E o pedido de uma ação é mais ampla, é mais amplo, melhor dizendo, do que o pedido da outra ação. Aí eu tenho continência. Aí eu tenho continência. Ah, professor, me dá um exemplo. Olha aqui o exemplo que eu trouxe para vocês. Mateus propôs uma ação de reconhecimento de paternidade em face de João. Em face de João. E aí depois ele propôs uma outra ação
também de reconhecimento de paternidade, mas cumulada com pedido de alimentos. Então veja, mesmas partes, mesma causa de pedir. Mas o pedido da segunda é mais amplo do que o pedido da primeira. Pegou a mensagem? Imagina que esse sujeito já faleceu. E aí aparece uma criança dizendo ser filha dele. E essa criança vai propor uma ação de reconhecimento de paternidade pós-morte em face aos outros herdeiros, pedindo reconhecimento da paternidade. Só que uma outra ação é proposta em que essa mesma criança, em face aos mesmos herdeiros, requer o reconhecimento da paternidade pós-morte, também a petição de herança, o refazimento da partilha. Observe, mesmas partes, mesma causa de pedir, mas o pedido de uma é mais amplo, mais abrangente. É isso que o artigo 56 vai nos dizer. Continência é um fenômeno processual em que existem duas ou mais ações com identidade quanto às partes e causa de pedir. Mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o pedido das demais. Artigos 56 do novo Código de Processo Civil. Qual é o efeito da conexão, professor? Ou melhor, da continência, né? Qual é o efeito da continência, professor? O conceito eu já sei. Antes de falarmos sobre o efeito, meus caros, é importante observar que aqui no tocante à continência aparecem as seguintes expressões: ação continente e ação contida. Ação continente e ação contida. Eu tenho aqui duas ações com mesmas partes, mesma causa de pedir, e o pedido de uma é mais abrangente do que o da outra. Portanto, eu tenho duas ações. Uma delas é chamada ação continente, a outra é chamada ação contida. Qual é a diferença entre esses conceitos? Ação continente é aquela que tem o pedido mais amplo. E, por consequência, ação contida é aquela que tem o pedido mais restrito. Por que eu preciso identificar esses elementos? Por conta do efeito. O efeito da continência vai variar a depender de qual das ações é a continente e a contida. O legislador ele nos diz, lá no artigo 57, vamos aqui, lá no artigo 57, ele nos diz que quando houver continência e a ação continente, ou seja, aquela que tem pedido mais amplo, tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, será proferida sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Então, no tocante aos efeitos da continência, como é que eu tenho que pensar? Da seguinte forma: se a ação continente, então a ação de pedido mais amplo, tiver sido proposta posteriormente à ação contida, então nós teremos a reunião dos processos. Olha aqui o conceito que o professor Stanley nos trouxe. A consequência prática da continência é a reunião dos processos, perante um só juízo para que sejam julgados conjuntamente. Só que essa reunião dos processos, ela vai acontecer se a ação continente, ou seja, a ação mais ampla, se a ação mais ampla tiver sido proposta posteriormente à ação contida. Pegou? Por quê? Meus caros, se a ação continente, ou seja, a ação mais ampla, ela foi proposta anteriormente, a ação mais ampla, a ação que abrange o pedido da contida. Se a ação com pedido mais amplo, a ação continente, foi proposta anteriormente,
Não tem razão para eu reunir os processos. Não tem razão para eu reunir os processos. Não tem? O que eu vou fazer? Eu vou extinguir a ação contida, sem resolução do mérito. Agora, analise de novo o artigo 57. Quando houver continência e a ação continente, portanto a ação mais ampla, tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, não vai ter reunião, não. No processo relativo à ação contida, será proferida sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. Sem resolução do mérito. Não tem razão para reunir. A ação mais ampla é a anterior. Então, quando é que eu vou ter reunião de processos em razão de continência? Quando a ação continente tiver sido proposta posteriormente. Posteriormente. A ação contida é a primeira. A ação continente é a segunda. Aí sim, as ações serão necessariamente reunidas. Se a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução do mérito. Se a ação continente tiver sido proposta posteriormente, então as ações serão, olha o detalhe, necessariamente reunidas. Aqui não há faculdade. Lá na conexão tem. Na conexão, o juiz pode analisar lá o caso concreto e ver se realmente existe risco de decisões conflitantes ou não. E aí determina a reunião. Ou não. Faculdade. Na continência não tem escolha. Se a ação mais ampla foi proposta anteriormente, a ação contida será extinta sem resolução do mérito. Se a ação contida foi proposta anteriormente e a ação continente posteriormente, necessariamente elas serão reunidas. Não há faculdade. Porque cá para nós, meus caros, se já existe risco de decisões conflitantes quando apenas a causa de pedir é a mesma, quando apenas o pedido é o mesmo, o que dizer das ações em que as partes são as mesmas, as causas de pedir são as mesmas, e o pedido de uma é mais amplo do que o da outra? O risco aqui é grave. Por isso é que, se a ação continente ela é proposta posteriormente, reúne. Se a ação continente foi proposta anteriormente, extingue, sem resolução do mérito, a ação contida. Esse ponto aqui depende tanto da nossa atenção, tá? Esse ponto nós temos que realmente ter tanta atenção, que eu fiz questão de trazer essa observação mais uma vez do Marcos Vinícius Rios Gonçalves. Olha lá, não haverá utilidade na propositura da ação contida quando a continente já estiver em curso, pois o pedido da ação continente abrange o da contida, de sorte que o ajuizamento posterior acabará gerando, não propriamente continência, mas uma espécie de litispendência parcial. Genial. Genial. É ou não é? Porque nós acabamos de notar que quando todos os elementos são iguais, eu tenho litispendência ou coisa julgada. E o efeito da litispendência ou coisa julgada é a extinção da ação proposta posteriormente sem resolução do mérito. Meus caros, se a ação continente, que é a mais ampla, já está em curso, a ação contida, proposta agora posteriormente, tem mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. E esse pedido ainda é menor, é mais restrito do que o da outra em curso. Então eu tenho litispendência parcial, mas eu tenho litispendência. Extingue sem resolução do mérito. Agora o inverso, se eu tenho primeiro a ação contida e depois, mesmas partes, mesma causa de pedir, o pedido não é o mesmo. O pedido dessa segunda é mais amplo. Então, reúne. Genial
a explicação do professor Marcos Vinícius Rios Gonçalves. Beleza? Com isso a gente passa a falar de prevenção. Opa, professor Stanley, você falou agorinha mesmo, é coisa de alguns minutos, que existiam 4 formas de modificação de sentença, de modificação de competência: conexão, continência, prorrogação e derrogação. E essa prevenção aí agora? Eu achando que seriam 4, o senhor me traz uma outra? A prevenção, meus caros, não é uma forma de modificação de competência. Não. A prevenção é um critério que o CPC nos traz para definir onde é que essas ações serão reunidas. Afinal, eu tinha 5 ações conexas. Eu vou reunir em qual dos 5 juízos? Ou vou colocar em um outro juiz novo? Para definir em qual deles é que eu vou reunir, eu vou utilizar o critério da prevenção. Que na verdade a prevenção, ela não ocorre apenas no tocante à modificação de competência por conexão ou continência, não. Na verdade, a prevenção é um critério definidor de competência quando eu tenho, por exemplo, várias varas competentes para aquela matéria. Você chega lá em determinada comarca que tem 50 varas cíveis. Originalmente, qualquer um desses juízos é competente para a ação que você está distribuindo. Qual deles será competente em definitivo, perpetuatio jurisdicionis, excluindo assim os outros 49? Vou utilizar o critério da prevenção. Outra situação, nós sabemos que por vezes eu tenho ações com foros distintos competentes. Isso mesmo, ações cuja competência é de foros distintos. Imagina aquela ação indenizatória fundada em acidente de trânsito. Nós vimos na aula passada, ao discutirmos os foros especiais, que nas ações de responsabilidade civil vinculadas